Novamente estamos aqui neste momento de estudo da série psicológica de Joana de Ângeles. Estamos abordando já há algumas semanas o livro Conflitos Existenciais. Hoje iniciaremos o capítulo 7, que se intitula Ciúme. É uma temática que já foi abordada em diversas obras da série psicológica. Hoje, mais precisamente, todo um capítulo é voltado para essa temática, que nós estaremos iniciando hoje e concluindo no próximo encontro. Lembro sempre que os nossos estudos em vídeos estão no nosso canal no YouTube. Vamos então para a introdução com um comentário de uma mensagem do Espírito Emmanuel. Extraída do livro Cartas de Paulo, o Evangelho comentado por Emmanuel, Carta a Tito, capítulo 1, versículo 15. O homem enxerga sempre por meio da visão interior. Com as cores que usa por dentro, julga os aspectos de fora. Pelo que sente, examina os sentimentos alheios. Na conduta dos outros, supõe encontrar os meios e fins das ações que lhes são peculiares. Emmanuel nos convida, de uma forma sutil, ao autoencontro, ao autodescobrimento, a perceber o que de fato nós somos em termos conscienciais, espirituais. Nós enxergamos o mundo com as percepções possibilitadas pelos sentidos físicos, mas sob a diretriz do nosso espírito. Isso se dá de uma forma tão verdadeira que, dependendo da qualidade dos sentimentos, da qualidade dos valores íntimos que nós construímos, nós teremos visões diferenciadas daquilo que nos chega do mundo exterior. Mas vamos analisando linha a linha o que Emmanuel aqui nos propõe. Então, quando ele começa dizendo o homem enxerga sempre por meio da visão interior, é porque a realidade é tal qual intimamente nós interpretamos. É por isso que, através desse trabalho de autoencontro, de despertamento da consciência profunda, através do estudo da série psicológica de Joana de Ângeles, nós vamos sendo constantemente convidados a agir de acordo com os nossos estados íntimos e não de acordo com estímulos exteriores que nos alcançam. As atitudes, os comportamentos dos outros dizem respeito a eles, mais precisamente. E não devemos permitir, quando esses estados são desequilibrados, desencontrados, de nos atingir e nos desequilibrar também. Mas prossigamos. Com as cores que usa por dentro, julga os aspectos de fora. É uma forma figurativa de Emmanuel dizer assim: de acordo com os valores que possui dentro de si, as cores que usa por dentro, nós analisamos e avaliamos as coisas de fora. Pelo que sente, examina os sentimentos alheios. E focando um pouco a temática que nós iremos trabalhar hoje, que é a temática do ciúme, pelo que sente, examina os sentimentos alheios, o que se passa? Normalmente, as características de insegurança, de desconfiança, que são vivenciadas no ciúme, é o resultado dos valores internos de quem cultiva e não do que acontece fora.
É por isso, e nós iremos ver, que as diretrizes de superação desse sentimento tão associado ao egoísmo humano se dão à medida que passamos mais a nos conhecer, a estabelecer um processo de alto valor, de autoestima, para que a partir daí, criando primeiramente uma amorosidade conosco, nós possamos compartilhar ela com os outros, sem desconfianças, sem ciúmes, mas de fato com equilíbrio, com autenticidade no afeto. Prossigamos. Na conduta dos outros, supõe encontrar os meios e fins das ações que lhes são peculiares. Veja que coisa. É aquela situação de tratar os outros do jeito que os outros me tratam. É dar autoridade e direito aos outros sobre a minha pessoa ou sobre como eu devo atuar. É isso que significa. E é um absurdo, porque é um autêntico estado de baixa autoestima e de não ter os valores próprios identificados e preservados. Mas vamos, a partir dessa introdução, iniciar essa temática ciúme, que é o capítulo 7º do livro Conflitos Existenciais. E Joana começa nos dizendo o seguinte: o espírito imaturo, vitimado por desvios de comportamento em existências transatas, renasce assinalando o sistema emocional com as marcas inferiores disso resultante. De fato, a Terra, que é um mundo de provas e expiações, onde a grande maioria dos espíritos que estão encarnados trazem como características a imaturidade espiritual, desequilíbrios e vícios no comportamento, vão expressar de forma mais atuante ou não valores esses que vêm do seu inconsciente de vidas passadas. Aqui Joana começa a nos ajudar a entender as raízes para os sentimentos de desequilíbrio e de sofrimento, como é o caso do ciúme. Porque a culpa, se lhe encontra no íntimo, não consegue decodificá-la, a fim de libertar-se, ocultando-a na desconfiança, que permanece no seu inconsciente, assim experimentando tormentos e desajustes. Se buscarmos no dicionário os sinônimos para a palavra ciúme, ninguém pense que tem nada a ver com expressão de amor. Porque no dicionário ciúme tem como sinônimos inveja, controle, egoísmo, suspeita, receio. Tudo que é de sentimento negativo. Nada a ver com a afetividade verdadeira. Então, Joana aqui nos aponta que causas ulteriores associadas à culpa que se encontra no íntimo da pessoa é que muitas vezes se manifesta de formas variadas, entre elas no sentimento do ciúme, do excesso de possessividade,
de receio de perder controle, ocultando-a na desconfiança que permanece no seu inconsciente, assim experimentando tormentos e desajustes. Então, o resultado do sentimento do ciúme é sofrimento. Porque não consegue manter um bom nível de autoestima, acredita não merecer o carinho, nem o devotamento de outrem, afligindo-se em razão do medo de perder-lhe a companhia. Aqui é importante lembrarmos que as informações e os valores que a doutrina espírita nos traz devem ser analisados, avaliados por nós, e na medida em que percebemos logicidade e razão, adotar a proposta espírita e trabalhar a superação daquelas que antes tínhamos. No caso mesmo do ciúme, popularmente é muito comum associar a uma prova de amor. Porque eu amo muito fulano, aí eu expresso através do ciúme. Isso é um conceito popular absolutamente errado e que precisa ser trabalhado profundamente em nós. Então, o ciúme está associado a baixa autoestima, a pessoa achar que não merece o carinho ou devotamento de outrem e por isso fica desconfiado de que o outro está traindo ou agindo de modo errado. E com isso, afligindo-se em razão do medo de perder a companhia. Realmente, os resultados que advêm desse sentimento são os piores possíveis, como nós iremos ver ao longo do estudo dessa tarde. Esse tormento faz-se tão cruel que se encarrega inconscientemente de afastar a outra pessoa, tornando-lhe a convivência insuportável, em face da geração de contínuos conflitos que o inseguro se permite. Veja o resultado, e que normalmente acontece. Porque no estrago de muitos bons relacionamentos a princípio está o estabelecimento do ciúme, da desconfiança de um dos parceiros. E por isso o texto aqui diz: esse tormento faz-se tão cruel que se encarrega inconscientemente de afastar a outra pessoa. Porque, na verdade, ninguém gosta de se sentir desconfiado. Ninguém gosta de se sentir como alguém que, face o ciúme que o outro sente, passa a perceber nisso a verdadeira falta de afetividade legítima. Porque, como nós veremos, a afetividade legítima tem a ver com a confiança, com a entrega e com a reciprocidade desses sentimentos. Então, tornando a convivência insuportável em face da geração de contínuos conflitos que o inseguro se permite. Não precisa se dizer que, associado a esse sentimento, há muitas induções obsessivas, negativas, e que encontra, a princípio, nas vibrações emitidas pelo ciumento, as conexões com espíritos que vão incrementar mais ainda isso. A imaturidade psicológica daqueles que assim agem torna-se tão grave
que procuram justificar o ciúme como o sal do amor, como se a afetividade tivesse qualquer necessidade de conflito, do sal da desconfiança. Aqui Joana, ela é bem clara e incisiva. O ciúme, em vez de ser sal do amor, é sal da desconfiança. E que, na verdade, ninguém gosta. Ninguém efetivamente equilibrado gosta. E, voltando aqui ao início, a imaturidade psicológica é o que está por trás daquele que assim age. O amor se nutre de amor e consolida-se mediante a confiança irrestrita que gera, selando os sentimentos com as belas vibrações da ternura e da amizade bem estruturada. Como é diferente a nutrição do verdadeiro amor. Nada a ver com ciúme ou desconfiança. Na verdade, como nós temos visto aqui, ao percebermos-nos envolvidos por esse tipo de sentimento, estamos sendo convidados ao autoexame, ao autoencontro, a procurar dentro de nós mesmos as razões para a abertura a esse tipo de sentimento. E não ficar justificando nos outros o sentimento que, na verdade, vem da nossa baixa autoestima e do nosso baixo autoamor. É esse o ponto. Então, o amor se nutre de amor, consolida-se mediante a confiança irrestrita que gera, selando sentimentos com as belas vibrações da ternura e da amizade. Como é diferente do que alguns poderiam chamar de amor ciumento, como se existisse. A característica maior seria amor de desconfiança, de negatividade e de conflitos. Procedente de uma infância na qual teve de escamotear, de esconder a verdade e disfarçar as próprias necessidades por medo de punição ou de incompreensão dos demais, atinge a idade adulta sem a libertação das inseguranças. São circunstâncias como essa que estão por trás do surgimento de ciúme na idade adulta. Porque é muito importante que avaliemos bem o seguinte. Claro que há homens e há mulheres que traem, que enganam, inclusive a si mesmos. E não será a maior ou menor desconfiança ou ciúme de quem convive com essas pessoas que irá impedir delas fazerem aquilo que caracterizam os seus valores íntimos. O problema todo é que na antecipação gerada pelo ciúme se antecipa infelicidades e afetos inseguros que mais adiante irão se romper mesmo. Então, na verdade, o ciúme ou a desconfiança nem faz ninguém se tornar honesto e digno e, ao mesmo tempo, perturba por antecipação o que mais adiante estará perturbado. Apenas isso. Ao percebermos o surgimento desse sentimento em relacionamentos pessoais que tenhamos, há dois caminhos que estão dentro do equilíbrio. Trabalhar e resolver o sentimento conosco mesmos ou terminar o relacionamento.
Se você está em um relacionamento que não sente-se seguro e percebe que o ciúme você não consegue resolver com você, o resultado disso é a deteriorização, é o estrago nesse relacionamento que já começa desde agora. Porque ou se termina o relacionamento ou se termina o ciúme. Ficar se alimentando dele e querer ter um bom relacionamento, impossível. Porque por si só, o ciúme já está estragando. Sentindo-se sempre desconsiderado, porque não consegue submeter aqueles a quem gostaria de amar, dominando, entrega-se aos ciúmes injustificáveis, nos quais a imaginação atormentada exerce uma função patológica. Bom, aqui nós percebemos a seriedade com que Joana trabalha esse tema. Associado à nutrição do ciúme está função patológica, tentativa de amar dominando, e por isso se entrega a ciúmes injustificáveis e que, na verdade, mina e estraga as possibilidades de um relacionamento ideal, né, coparticipativo, planificador. Sempre recapitula a defecção afetiva dos demais, que compara com as suas próprias aflições, permitindo-se a ideia mórbida, a ideia doentia de que ninguém é fiel. Interessante aqui fazermos algumas reflexões. A primeira delas que Joana nos aponta aqui é aquela na qual a pessoa que tem essa tendência ao ciúme por falta de autoamor e de autoafeto sempre recapitula, sempre lembra de pessoas que foram traídas, de situações aonde, de alguma forma, tem havido mentira e engano. E isso passa a ser um material de nutrição para intensificar o ciúme na pessoa. Por isso ela coloca aqui que compara com as suas próprias aflições, permitindo-se a ideia doentia, mórbida, de que ninguém é fiel. Então, vejamos bem, é uma ideia doentia. Porque ou se vivencia relacionamento planificador e de confiança, ou é melhor não vivenciar relacionamento nenhum. Porque na base legítima do amor e do afeto está a confiança. Se não é possível, se você não consegue resolver isso com você, melhor que você não tivesse com ninguém. Mas agora, principalmente com a ajuda da doutrina espírita, da psicologia de Joana de Ângeles, há o caminho ideal. É o caminho proposto pelo auto-amor, pela autovalorização, por buscar conhecer-se melhor e por abrir as portas a uma doação espontânea e segura no relacionamento com outrem, sem nutrir desconfiança nenhuma, exatamente como consequência do fato de estar se auto-amando. Possivelmente, no íntimo, sente-se incapaz de afeiçoar-se pelo prazer de querer bem, portador de insatisfações pessoais em relação a si mesmo, mesquinho no que se refere à autodoação. Então, vejamos bem, o que está associado a ciúme
é mesquinhez, é excesso de egoísmo, de querer estar num relacionamento aonde, por achar que evita qualquer risco, alimenta-se da mesquinhez provocada pelo ciúme. Então, possivelmente, voltando aqui ao início, no íntimo sente-se incapaz de afeiçoar-se pelo prazer de querer bem. Por quê? Portador de insatisfações pessoais em relação a si mesmo. É isso que nós... Na verdade, a raiz de tudo isso que estamos aqui conversando é a necessidade primeira de auto-amar-se, para depois poder amar o próximo e amar a Deus. Se não são feitas as trilhas, os caminhos para o auto-amor, para que a pessoa passe a gostar de si mesma, a qualidade do afeto que a pessoa vai dar ao outro estará minorizada pelo baixo afeto que dá a si mesmo. A causa original é essa. E que nós precisamos ir nas raízes para resolver bem. O ciúme tem raízes, portanto, no egotismo exagerado, que somente pode ser superado mediante o trabalho de autodisciplina e de entrega pessoal. Então, egotismo exagerado é isso que está profundamente ligado ao ciúme. Nada de amor, nada de afeto, de cuidado pelo outro. Na verdade, desequilíbrio da emoção, falta de autoamor, que somente pode ser superado mediante o trabalho da autodisciplina e da entrega pessoal. A entrega pessoal aqui é as aberturas para o envolvimento sem marcas, sem trancas geradas pelo egoísmo e que desqualifica o afeto que a pessoa tem pelos outros. É lógico que num mundo onde o materialismo impera e o egoísmo governa, a maioria das pessoas vivem relacionamentos afetivos onde, de forma mais intensa ou menos intensa, está presente o ciúme, o egoísmo, desqualificando o nível de relacionamento da grande maioria. Mas para aqueles que já começam a despertar para os verdadeiros valores da alma e estão trabalhando a sua autoestima, o seu autoamor, não há mais campo para nutrir esse tipo de sentimento. Quanto mais o indivíduo valorizar o ego, sem administrar-lhe as heranças da inferioridade, mais se atormenta. Em face da necessidade de relacionamento interpessoal, que sem a presença da afetividade sempre se torna frio e distante. É esse o resultado. É isso que faz muitos relacionamentos ficarem mornos, desgastados, estragados com o tempo. Aonde mais cedo ou mais tarde a infiltração da possessividade e do ciúme foi, estragando a espontaneidade e segurança que o amor exige. Então, por isso, Joana começa aqui dizendo: quanto mais o indivíduo valorizar o ego, sem administrar as heranças de inferioridade, mais se atormenta e mais deteriora a qualidade dos relacionamentos que tem
É esse o resultado. Trabalhar a emoção. Reflexionar em torno dos sentimentos próprios e do próximo constitui uma saudável psicoterapia para a aquisição da confiança em si mesmo e nos outros. Então, a importância desse trabalho das emoções saudáveis, dignas, planificadoras, em torno dos sentimentos próprios e do próximo, é que estabelecem a psicoterapia ideal para a superação do ciúme, para a aquisição da confiança em si mesmo e nos outros. Não se pode confiar nos outros se a pessoa ainda não confia em si mesma. É por isso que, primeiramente, nós precisamos trabalhar com determinação e persistência o autoencontro, o autoamor, perceber-se como espírito imortal, reconhecer a atuação das leis divinas na nossa vida e ter certeza do destino reservado por Deus para todos nós, a felicidade e a plenitude. Esse estudo ainda prosseguirá no nosso próximo encontro, inclusive sobre as terapias relacionadas ao ciúme, a superação do ciúme. Agradecemos àqueles que nos acompanharam. Se possível, compartilhem essas informações. Até o nosso próximo estudo. Uma boa tarde.